Olá, boa noite, graça e paz. Me perdoei um pouquinho a demora, são alguns atrasos, algumas questões técnicas aqui, mas nós já estamos aqui para mais uma live aqui através do canal Missão Atenas. Eu acho que eu estou também ao vivo aqui no Instagram, tá? Não tenho certeza porque essa é a primeira experiência que eu faço aqui, mas você que já está aqui, eu queria que você fosse aí fosse entrando e fosse dando um alô, fosse dando um oi para mim, ok? Não sei se já tem alguém aqui, não estou vendo ninguém, a princípio não estou vendo ninguém aqui, e eu quero ir devagarinho, tá? Para a gente ir falando, mas eu quis muito fazer essa live, e é bem provável que aqui durante esse tempo que nós estamos, eu possa estar fazendo muitas lives. Já entrou alguém, mas dá um oi aí para mim. Samuel Rodrigues, muito bem-vindo, Samuel Rodrigues, ali do Rio de Janeiro, um abraço aí, Samuel. Quem mais está aí? Tem duas pessoas já. Tatiana Mello, bem-vindo, Tatiana. Deus abençoe vocês. Foi hoje assim, um dia muito corrido. Estou vendo aqui no Instagram, minha querida Nora, Carol Zainer está aí. Está aqui quem mais? Tem mais pessoas aqui, não tem, a Carol Zaine já mandou um oi, a Mi de Cardoso está aqui também, aqui está Ana, eu acho que é Ana Foley, alguma coisa assim, entrou também, bem-vindo aí, Ana. Renato Macharete Alves, já vou indicar para você a live do Macharete, você entra lá, Rebeca Mon, oi Rebeca, Rebeca Mon é minha filha, para quem não sabe, minha querida filha, um beijo para você. O Nilson e aí de Silva escreve aqui, paz, pastor, estou trabalhando, mas na medida do possível estou ouvindo. Então fique aí ouvindo. O Maicon, da Lívia também, que está sempre aqui comigo. Deus abençoe vocês. Tenho aqui 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 8 olhando. Então eu vou aguardando vocês. Tem mais pessoas aqui entrando pelo Instagram. Falei com o senhor esses dias, sou de Osasco, o Nilson. Então, um abração, Nilson. Você precisa me lembrar, eu falo com bastante pessoas e assim, nem sempre eu lembro, mas é uma honra muito grande ter você aqui. Tem mais gente aqui. Quem mais? Renato Macharete está dizendo assim, o áudio está entrecortado. Thaís Moura entrou agora, Thaís Moura lá do Seminário Batista. Vai me falando vocês aí, tá bom o áudio? O áudio tá bom? O áudio tá bom, tá entrando. Quem mais está aqui? Rebeca, beijo, Aguinaldinho. A família toda está te assistindo. Obrigado. O Diego Souza, seu genro mandou um abraço para o Bigode. O meu genro é o Gabriel, dá trabalho esse menino, mas estou muito feliz com vocês aí ligados nessa live. E eu queria, enquanto o pessoal vai entrando, eu queria lembrar vocês que nós já lançamos o nosso curso de cristianismo e marxismo, cosmovisões em conflito. Depois da live, eu vou deixar o link aqui, e se você quiser fazer o curso, é um curso barato, você pode pagar em 10 vezes de R$11, R$11,08, então é um curso barato. Esse é o módulo introdutório, ele tem 16 aulas, mais um material de apoio, tudo lá na plataforma do Hotmart, é muito fácil de você usar, é ali pelo Instituto Teologar, do meu querido Bispo Tardes, então é uma oportunidade muito boa. O Samuel colocou de novo, o áudio está picotando. Está mesmo? O áudio está picotando aí? O que vocês podem me dizer? Eu vou trocar aqui de saída. Vamos ver como é que está. Se tiver picotando de novo, me dá um aviso aí para eu saber, tá? Então, isso daí. Eu quero já também, melhorou o áudio. O Renato falou que melhorou o áudio. Então, vamos falando. Eu queria lembrar vocês também que em agosto nós estaremos iniciando a VN Betel, que é o Vai na Bíblia Teologia. Então, uma escola de teologia à distância, mas até lá nós estaremos fazendo muitas lives, nós estaremos fazendo aulas de teologia, tá? Você vai ter essa oportunidade. O Renato escreveu que acha que é conexão. Agora, vamos caminhando, né? A Thaís disse, olá, pastor, o áudio ainda está cortando um pouco. Vão me avisando, tá? Charles entrou agora, meu filho Charles está aí também.
Tatiana tá picotando, mas que negócio chato, né? Nunca tive esse problema, não. Mas vamos lá. Tem mais gente aqui que entrou, Palavra Viva, José Rossini, o Zé tá aí, né? Daniela, tá? Daniela Santa, que benção. Muito bom estar com vocês aqui. Eu vou, Tatiana falou que tá picotando. Vamos vendo se depois melhora, se for a questão da própria internet, né? Vamos ver se melhora, mas vamos caminhando. Alguém perguntou assim, Nilson, para ir visitar o Senhor aí no Vale da Bênção, precisa agendar? É só conversar comigo, tá, Nilson? Conversa, a gente marca, você pode vir até em casa aqui, a gente toma um café, tá bom? Marca assim, me chama pelo WhatsApp e a gente vai conversando, tá bom? Então, nós vamos aqui, eu quero começar porque esse tema tem muita coisa para falar. Eu até penso que a gente não vai conseguir falar muito. A Nilza está aqui, Nilza Pereira, boa noite, pastor, graça e paz para você também. Eu penso que nós não vamos nem conseguir falar tudo, até porque eu não quero me prolongar. Mas nós estamos vivendo num tempo diferente e inusitado, e a gente precisa compreender isso à luz da Bíblia. Quando Pedro escreve ali a sua segunda epístola, ele fala algo que para mim é sempre muito tocante. Ele compara a Bíblia, a palavra dos profetas, como ele diz ali. Bruno Barroso entrou, um abração, Bruno, beijo para você, beijo para Cristina. Pastor Adilson Rodrigues, aqui de Araçariguama, um abraço. E aí, Pedro diz assim que eu vi aqui a carinha do Daniel lá de Goiânia, um abraço, Daniel. Pedro diz que a palavra é como a luz que ilumina em lugar escuro. Então, isso significa que nós vivemos num mundo cercado de trevas. Há muita engano, muita mentira, muita mentira. Quando fala mentira, se diz que existe outro mediador que não Jesus, é mentira. Se diz que é outro Deus que não o único Deus, é mentira. Se diz que é outro caminho de salvação que não Jesus, é mentira. Então, a gente vive num mundo de trevas, um mundo que adora deuses que não são deuses, que se relaciona com espíritos que não são bons, né? E tudo isso são trevas, enganos. Hoje nós estamos vivendo uma época em que homem não é homem, mulher não é mulher, família não é família, o relativismo tão terrível, e a Bíblia vai ser essa luz dentro dessa perspectiva. Então, eu separei aqui, nesse momento, a gente pensar nesse momento do coronavírus, das mortes que estão acontecendo, da situação que se instalou, a gente pensar isso à luz da palavra. Tem algumas coisas aqui, eu vou tentar dar tudo hoje, tá? Porque esse é o meu desejo. Fora esse aspecto, nós temos que pensar o aspecto humano, de humanidade, né? Humanidade vivendo tudo isso. Fátima Real. Eu e o Wilmes desejamos a paz. Deus abençoe, Fátima. Deus abençoe muito. O Bruno está aqui, Deus abençoe grandemente. Nós vamos ver aspectos humanos, mas eu queria muito chegar nos aspectos discipulares, porque eu acho isso aqui essencial para todo mundo, tá? E depois alguns aspectos também, para terminar, tem bastante coisa aqui, né? Alguns aspectos intercessórios também, da questão da intercessão, tá? Então vamos caminhando aqui, vou tentar ser o mais sucinto possível. Bom, não é novidade para ninguém que Jesus, ele falou de doenças, de pragas, de pestilências como sinais da sua volta. Mateus 24, versículo 3, os discípulos, eles fazem uma pergunta: que sinais haverá da tua volta e do fim dos tempos? Sheila Silva, lá de São Caetano do Sul, do Refúgio, está aqui, abração, pastora Sheila, Deus abençoe. Minha querida esposa Lídia Amon, que se priviu da minha presença, está aí, Deus abençoe, meu amor, um beijão para você. Que sinais haverá da tua volta e do fim do mundo? E uma das coisas que Jesus fala, Mateus 24, 7 e 8, ele fala: e haverá pestes em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. E Apocalipse 6, 8 diz assim: foi-lhe dado poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matassem por meio da pestilência. Então nós vemos aqui que a doença em si, pragas, a gente pode falar de epidemias, elas são colocadas como sinais da volta de Jesus. E uma das coisas que eu sempre destaco, porque às vezes as pessoas falam assim, mas essas coisas sempre
sempre aconteceram na história. Eu acho que quando a gente fala isso, a gente está lançando alguma dúvida sobre Jesus. Porque perguntaram para Jesus, Senhor, como é que eu vou perceber que o Senhor está voltando? Vai ter pestilência. Aí você vai falar, não, mas isso aí sempre teve. Então quer dizer que não é um sinal da volta de Jesus? Não é um sinal que o fim está próximo? Jesus disse que era um sinal, mas você está dizendo que não é um sinal, porque sempre aconteceu. Então a gente precisa ter um pouquinho de discernimento. Significa que alguma coisa ia ter de diferente nisso. Então a gente pode pensar que é óbvio, inclusive no período posterior, quando surge a igreja, você tem muitos casos de epidemias nas cidades, isso inclusive por causa do amor dos cristãos, vai contribuir para o crescimento do evangelho, mas o fato é que eu posso até dizer, e nós atravessamos aí o período da gripe aviária, da H1N1, alguns surtos de ebola, mas esse momento que nós estamos vivendo, eu pergunto para você, você já viu igual? Talvez você tiver 20 anos, mas se você tiver 40, 50, 60, 70, você viu algum momento em que no mundo inteiro você tem essa paralisação, essa situação? Eu tenho certeza que não. Então, nós estamos vivendo um momento diferente. E pode ser que seja que lá na frente haverá coisas piores do que essa. Algumas situações com epidemias piores do que essas. Não é ser negativo. Pastor Silas gosta de dizer uma coisa que eu acho muito interessante, pastor Silas Tostes, meu pastor aqui no Vale da Bênção. Ele fala assim que até o que é ruim vai se cumprir. E realmente, até o que é ruim, seja perseguição, seja guerra, seja morte, vai acontecer. Jesus diz que tudo vai ter que acontecer. Então, é óbvio que isso são sinais que nos alertam. Opa, a coisa não está normal. O Carlos Souza entrou aqui, tá me mandando um abraço. Edivan Shin, nossa querida Letícia, Lídia Avaré, Deus abençoe. Como é que tá lá, Laurinha aí? Olha, Letícia entrou também. Um abração, Letícia Bassani. E um beijo na Laurinha aí. A minha questão é, você já viu alguma coisa semelhante a isso? Você já viu? E eu temo que essa seja a primeira. Hoje tinha um caso eu estava lá noticiando na Itália, 500 mortos. Os caminhões levando ali paz, Edivan está dando paz para você, Edivan. 500 mortos, gente. Assim, um negócio terrível. Eu recebi uma notícia lá da Itália que uma pessoa que trabalha no hospital, ela falou que tem que escolher quem vai morrer e viver, porque não dá para cuidar de todo mundo. Então, o aspecto escatológico disso é muito forte. Agora, algo que me chama muita atenção, e eu queria ler aqui, isso aqui é um trecho escrito por Bertrand Russell. Bertrand Russell foi um dos grandes ateus do século XX, nasceu no século XIX, mas faleceu no século XX. A Sheila está repetindo aqui, está picotando a transmissão. Eu lamento, porque normalmente funciona muito bem. A Letícia escreveu aqui, graça e paz, pastor, estamos bem, graças a Deus. Laurinha está linda e enorme, imagino, né? Esperamos vocês aqui, e em breve estaremos aí, se Deus permitir. E o Gabriel Pereira também entrou agora. Mas vamos lá. O Bertrand Russell, que é um ateu, mas ele era um gênio, né? Ele foi um gênio na matemática, foi um gênio em várias coisas. E ele falou assim, quando se descobrir de que modo o caráter depende das condições fisiológicas, poderemos, se quisermos, produzir um número muito maior do tipo de ser humano que admiramos. Inteligência, capacidade artística, bondade, todas estas coisas podem, sem dúvida, ser desenvolvidas pela ciência. Parece não haver qualquer limite quanto ao que poderia ser feito no sentido de se produzir um mundo satisfatório se os homens se valessem sabiamente da ciência. Então, o Bertrand Russell era aquilo que nós chamamos de um cientificista, que a ciência vai resolver todos os problemas. E aí eu quero ler uma outra declaração de um futurólogo conhecido como F.M. Sfandiari. E ele era consultor da ONU.
No ano mais ou menos ali de 1970, ele disse assim, as pessoas morrerão, quando chegar no ano 2000, ele falou assim, quando chegar no ano 2000, as pessoas morrerão apenas em acidentes, mas não definitivamente. Os mortos serão congelados para ser tratados mais tarde. Então, o Sfandiari, ele era dessas pessoas que acreditavam que a ciência ia superar tudo. Ele está no ano de 1970, está dizendo que no ano 2000 nem doença nenhuma haverá. As pessoas só vão morrer de acidente de carro. E aí nisso, ele mudou o nome dele para FM 2030. Por quê? Porque ele dizia que ele ia morrer com 100 anos em 2030. O que aconteceu com o FM 2030? Ele morreu no ano 2000, ele morreu de câncer no pâncreas, ou seja, ele não conseguiu vencer a enfermidade. E aí eu quero que a humanidade, que se pense, que é uma coisa que você tem que falar para as pessoas, porque todo o crescimento da ciência médica, e é maravilhoso, todo o crescimento da medicina, e isso é maravilhoso, todo esse crescimento da ciência que tem ajudado muito, e não estou criticando isso, mas os homens precisam entender os seus limites. Eles precisam entender que esse mundo não é tudo que há. Nós precisamos, nesse momento, chamar a atenção da humanidade para isso. Mas eu quero chamar uma atenção para você algumas coisas. Primeiro, nunca tivemos algo nessas proporções. Segundo, a humanidade precisa saber que ela continua vulnerável. Os benefícios da medicina vão ser sempre limitados. Agora, o orgulho científico, ele provocou na nossa era uma cegueira muito grande. Agora, a Europa, com tudo isso, é bem provável que as pessoas comecem a ir para a igreja. Já tem história de pessoas dizendo, olha, vi que o dinheiro não é tudo. Então, que isso seja um sacudir também, que esse benefício venha. Mas agora eu quero chamar a atenção para você uma outra coisa que eu acho que é mais séria de nós observarmos neste momento, que foi muito fácil fazer um controle mundial. Em poucos dias, não foi meses, em poucos dias, as pessoas foram confinadas nas suas casas, elas foram proibidas de se reunir em um lugar. Não estou dizendo que não se deve fazer isso. Eu só estou dizendo que foi muito fácil mudar o cotidiano das pessoas e levá-las a fazerem coisas que elas talvez elas naturalmente não fariam. Eu fico sempre pensando, eu vou dizer algo que impactou minha vida. Quando eu fiz jornalismo na década de 90, você começa a ver as coisas de uma maneira mais ampla. Eu lembro que naquela época também eu estudei muito sobre o período de Hitler. E quando eu li Apocalipse 13, eu vi o Hitler ali, o controle social, o domínio totalitário que nós temos ali em Apocalipse 13. Você tem um líder mundial, diz que toda tribo, língua e nação está sujeita a ele, está sujeita a esse líder mundial, que as pessoas só compram e vendem se tiver a marca dele, que a imagem dele tem que ser reverenciada, que quem não reverenciar a imagem dele, caso não reverencie a imagem dele, vai ser punido por causa disso. Então, esse é um problema muito sério. O Renato Macharete Alves escreveu aqui, o mapeamento do genoma humano e a possibilidade de isolamento de genes de doenças hereditárias já vem sendo estudado e discutido faz um tempo. É sempre na esperança, Renato, de que vão fazer cessar qualquer tipo de enfermidade. Mas o coronavírus veio aí para dizer que não é bem assim. Agora, nós temos que pensar que esse controle foi feito aqui. E aí pensa assim, situações extremas pedem medidas extremas. E qual é a medida extrema? Um controle sobre a população. Tem lugar que é proibido mesmo sair de casa. Estava vendo que lá em Portugal, se pegar você andando na rua, as autoridades, ele vai perguntar por que você está ali. Se você não tiver uma boa justificativa, você vai ter que voltar para casa. Se você resistir, você vai ser preso. Então você acaba tendo um controle muito grande. Por que o Hitler conseguiu esse controle na Alemanha? Porque a Alemanha estava numa situação econômica que era um caos. Então, para combater isso, o que precisava ser feito? Precisava ser
precisava de controle. Então, toda catástrofe, ela chama por um controle. E esse controle vem pelo Estado. Então, imagine vocês um governo mundial com uma crise como essa, ou pode ser de outra área, pode ser uma crise na área da fome ou qualquer outra, você vai ter isso. Aí o Nilson escreve aqui, de repente o comunismo perfeito vem no governo do anticristo. O comunismo por si, eu não vou entrar aqui, porque a gente fala muito disso, não é a live de hoje, mas o comunismo ele é controle do Estado, é um controle pleno, é só você ler o livro 1984. Então, o que nós estamos vivendo é esse controle pleno. O Renato escreveu, e de controle, sim, de controle também. Nunca na história da humanidade os líderes tiveram tanto poder de controlar os indivíduos. É isso mesmo, é o que nós estamos aqui. Então, eu acho que uma das coisas que esse coronavírus, essa doença mostrou, esse poder de controle que o mundo tem, né? que o mundo é capaz de exercer. Então, nós estamos aí. Os Lei Batista Sargento, os Lei Mário da Carla, lá de Goiânia, um abração para vocês aí, esse casal é querido e precioso demais. Então, vamos continuar aqui. Então, eu quero só que você entenda que, para mim, não só a questão da doença em si, mas da justificativa para um controle mundial, tá? É muito forte aqui, tá? Aqui você tem as ferramentas, aqui nós já temos uma ideia, do que pode vir a acontecer. Então, não estou dizendo para você não obedecer, vocês vão ver onde eu vou chegar, mas eu estou dizendo para você que a forma como está sendo lidado mostra o seguinte, nós estamos sujeitos aos governos, eles determinam, nós não temos como fugir. Mas vamos lá, eu quero falar alguma coisa de aspectos humanos que eu acho muito importante. Primeiro, um chamado ao arrependimento. Eu vou colocar todo esse esboço aqui, tá? Esse vídeo nós vamos colocar lá no canal Missão Atenas. Se você ainda não se inscreveu no canal Missão Atenas, vai lá no YouTube Missão Atenas. Por favor, me ajude a divulgar, tá bom? Mas eu vou colocar isso lá e eu coloco esse estudo lá. Tá aqui também, tem mais gente aqui, benção. Gui Miranda Bassani, paz para você, Gui. Marcos Moura, lá no Real Paulista, um grande abraço, o Zé está me mandando abraço, está dizendo que é um prazer, mas vamos lá. Aspectos humanos, um chamado para arrependimento. Olha o que Deus fala aqui em Amós, capítulo 4, versículo 10 e 12. Enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que capturasse os seus cavalos. Enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Por isso ainda o castigarei. E porque eu farei isto com você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Então, essa aqui é a mensagem. Isso aqui, em tudo isso, a misericórdia de Deus. A ira dele também é aquilo que pode nos levar a buscar a Deus. A Letícia está aqui, a Letícia escreveu, Gui é minha mãe, pastor. Então, um grande abraço para a senhora, mãe da Letícia. É um prazer ter a senhora aqui. Sua filha é uma pessoa muito, muito querida, muito especial. Marcos Moura deu a paz do Senhor aqui. Paz para você também, um grande shalom, Marcos. Mas vamos lá. Agora, com tudo isso, que esse momento é um momento que pode ser usado por Deus para trazer as pessoas a Cristo, isso não significa que é o que vai acontecer. Infelizmente, não há garantia de que essas situações conduzirão as pessoas a Deus. A dureza do coração humano, às vezes, é algo tão forte que nem isso vai quebrantar, tá? Aqui fala assim do faraó, Êxodo 8:15, que vendo, pois, faraó que havia descanso, agravou seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Ou seja, enquanto estava a praga, ele estava temendo. Quando passou, ele parou de temer. Então, essa é a situação que muitos têm vivido. Vamos ver como vai ser depois que essa praga ela passar, porque ela vai passar. E aí nós temos que ver como estará o coração das pessoas. Mas vamos continuar aqui. Por 4 vezes, olha o que diz o livro do Apocalipse, hein? 4 vezes está escrito no livro do Apocalipse que, apesar das pragas daquele tempo, eles não se arrependeram. Apocalipse capítulo 9, versículo 20.
E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Versículo 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias, das suas prostituições e dos seus roubos. Ou seja, aquilo não trouxe arrependimento para eles. C. Professor Britos. Um abraço aqui, professor. Deus abençoe. Apocalipse 16, 9. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus. Pode ter certeza que você vai encontrar pessoas blasfemando o nome de Deus. Alguém já disse que o ateu é alguém que não acredita em Deus, mas o odeia por via das dúvidas. Então ele não acredita em Deus, mas essa praga, Deus é o responsável e ele vai amaldiçoar Deus por causa disso. E aqui vai ser um período pior ainda. Apocalipse 16, 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram de Deus e não se arrependeram das suas obras. Eu não terminei de ler o 9, né? E blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas. E não se arrependeram para lhe darem glória. Paulita, lá da Bolívia, um abraço, Paulita. Angélica Caio Cassiano, boa noite, muito boa live, Deus abençoe. Obrigado, Angélica, muito boas suas palavras, fico muito feliz. Tamires Nunes Cardoso, paz do Senhor, Tamires, bem-vinda aí. Então, esses são os aspectos humanos, que tudo isso deveria levar as pessoas ao quebrantamento, deveria levar as pessoas a buscar a Deus, deveria levar as pessoas ao temor, mas nem sempre é isso que vai acontecer. Então, eu quero que você pense nisso, aspectos escatológicos, aspectos humanos. Mas eu quero entrar aqui num quarto aspecto, que é para mim o mais importante. Preste atenção você aí, preste atenção no que eu vou dizer. Você que está aqui no Instagram, você que está aqui na fanpage Missão Atenas, eu quero que eu fazer uma colocação muito séria aqui. Agora, esse aspecto é muito sério. Alguns não estão indo para a faculdade, alguns não estão indo sequer trabalhar, muitos estão sendo desafiados e orientados para ficar em casa, tá? Então, eu quero que você pense um pouquinho nessa questão de você ficar em casa. E eu quero falar sobre a mordomia do tempo. Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele está dizendo, escrevendo para a igreja lá em Éfeso, escrevendo para nós como igreja. Salve o tempo, venha remir o tempo, porque os dias são maus. Então, nesses dias maus que você não está indo para a faculdade, nesses dias que você não está indo trabalhar, ou que você está com mais tempo livre, o que você está fazendo? Maria Luísa Tambarapes entrou, Júnior Henrique, bem-vindo aí, Júnior. Júnior lá de Ribeirão Preto, bem-vindo. Então, quero que você pense na mordomia do seu tempo. O que você vai fazer com esse tempo que está sobrando para você agora? Eu quero dar algumas exortações para você, para que você venha remir esse tempo, e transformar esse tempo em algo para a glória de Deus. Eu quero contar uma história curta aqui. Hudson Taylor foi um homem fantástico. Se você quiser conhecer um pouco da história dele, no livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer, tem, editora CPAD. Ele foi o homem que fundou a missão para o interior da China, foi um homem tremendo de fé. Se a China hoje tem 100 a 150 milhões de cristãos, apesar da perseguição, ela deve muito a este homem e àqueles que o acompanharam. Mas o Hudson Taylor, numa ocasião em que ele foi para a Inglaterra, e lá na Inglaterra ele estava comissionando pessoas para serem missionários na China, ele sofreu um acidente, bateu a coluna e tinha que ficar 6 meses sem sair da cama. 6 meses imobilizado. O que ele fez esses 6 meses? Ficou reclamando de Deus. O que ele fez esses 6 meses? Ficou perdendo o tempo dele? Não. Esses 6 meses, ele ficou treinando aquelas pessoas que iam para a China. Treinou elas na língua, treinou elas na cultura, treinou elas nas estratégias, orou com elas, edificou a vida delas. Quando aqueles 6 meses acabaram, aquelas pessoas estavam prontas para ir para a China, ele havia edificado a vida daqueles discípulos e ele mesmo havia sido edificado. Isso é o que significa remir o tempo. E aí eu queria que você começasse a pensar, primeiro, não seja arrastado pelo stream.
Stream é o nome que eles usam hoje para Amazon Prime e Netflix. Não estou dizendo que você não vai ver nada disso, eu vejo também. Mas a streaming é corrente. E se você deixar, é só o que você vai fazer. Você vai ficar o tempo inteiro vendo séries, você vai ficar o tempo inteiro vendo filmes, você vai ficar o tempo inteiro preso nisso. E esse tempo não vai ser remido. Maria de Lourdes escreveu aqui, paz, pastor, temos que dobrar nossa fé em Deus. Então não seja arrastado pelo stream, pela corrente. Não seja dominado pela preguiça. Agora eu vou ficar descansando e fazendo nada. Carla Mello entrou aqui, Carla Mello, esposa do Usley, casal querido demais, um abração aí para vocês. Não seja dominado pela preguiça. Não seja dominado por conversas vazias e ociosas, porque às vezes é essa nossa tendência. Então, pensa essas três coisas. O stream vai te pegar, a preguiça vai dominar você, as conversas sem futuro, seja na internet, seja pessoalmente, vão dominar você. E esse tempo agora, que é precioso, você vai deixar de aproveitar. Faça aquilo que você sempre alegou não fazer por não ter tempo. Não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de estudar, não tenho tempo de orar. Então, termine de ler a Bíblia. A Bíblia pode ser lida, se você ler ela de forma corrida, em 80 horas. Então, talvez você tenha agora tempo para terminar de ler a Bíblia. Ricardo Cardoso entrou aqui. Paz, pastor, Deus abençoe. Pessoal peço perdão, pessoal aqui. A Juliana Turola está aqui. Um abraço, Juliana. Não dá para eu cumprimentar todo mundo. Está aqui o Wilton, está aqui também, Wilton Dourado, me cumprimentando. Alane Weber, desculpa que não dá para eu, não consigo ainda aqui olhar tudo, mas muito obrigado a vocês aqui que estão no Instagram também, tá? Mas vai guardando isso aqui. Então, está na hora de você acabar de ler o Novo Testamento. Está na hora de você acabar de ler a Bíblia. O Nilson está aqui. É tempo de afiar os nossos dons. É isso mesmo. É o tempo de afiar os seus dons. Leia aqueles livros que você adquiriu e sempre deixou para depois. Está lá, você está acumulando. Está lá cheio. É hora de você ler esses livros. Termine aquele curso pelo qual você pagou e você não está fazendo. Está aí a sua oportunidade. Não tem tempo? Agora você vai ter tempo. Aprenda a orar. Oração é treino. Pense que se você não tem que ir ao serviço ou à faculdade, parte desse tempo pode ser usado para você aprender a orar. Jesus disse o quê? Entra no teu quarto. Entra no teu quarto. Então, quer dizer, agora você não vai para o trabalho? Não vai para a faculdade? Aqui, Nábia Johnson. Não sei se é o pastor Johnson ou a Nábia, mas seja qual for, um abração para vocês aí no Rio Grande do Norte. Então, faça isso. É tempo de você aprender a orar. Entra no teu quarto, aprende a orar. Olha, nós vamos ter acesso a muita coisa, mas o acesso ao trono de Deus continua livre pelo sangue de Jesus. O acesso ao trono de Deus está aberta. A cortina do Santo dos Santos caiu e continua aberto. Então, pega esse tempo, transforma esse tempo em algo para a glória de Deus. Faz isso. Ler a palavra, estudar, meditar a palavra, orar, é o que você pode fazer nesse tempo. Ligue para as pessoas e ore com elas vão gostar de receber sua oração em momentos como esse. Nisso o Espírito Santo vai operar, liga para as pessoas. Faz tempo que não se fala, posso fazer uma oração por você, uma pessoa idosa, é a chance de você orar e colocar algo ali. Conviva com a sua família. Enquanto o anjo destruidor assolava o Egito, o povo de Deus permaneceu em suas casas sob a proteção do sangue do Cordeiro. Este é um momento desse. O anjo destruidor está lá fora, mas nós estamos diante do Senhor. Espera aí que eu quero ver aqui. Tem mais coisa aqui? Maravilha. Continuando aqui. Nas situações de... Olha, preste atenção que isso aqui para mim acho que é uma das coisas mais importantes a serem ditas aqui. Que eu queria que o Renato fez uns comentários, não estava conseguindo baixar. Gilda Oliveira está aqui, palavra gloriosa. Obrigado, Gilda. O Renato diz, as pessoas preocupam-se com guerras baseadas em armas, tanques e aviões jogando bombas. Porém, um vírus como este traz os horrores da guerra, mortalmente e silenciosamente. É verdade. É assim que o mundo termina. Não com um estrondo, mas com uma lamúria. Muito bonito isso aqui do T.S. Eliot. Obrigado, Renata. Renata aqui falando da live. Mas deixa eu continuar aqui que eu não acabei. Então, nessas situações difíceis, você pode ser frutífero. Paulo escreveu lá da prisão. Ele escreveu para Timóteo. Mas a palavra de Deus
nunca está presa. Então, quero que você saiba, a palavra de Deus não está presa, o Espírito de Deus não está preso, a verdade de Deus não está presa. Mas eu quero falar mais aqui algumas coisas. No mundo, existem bilhões de livros. O mundo tem bilhões de livros e não para de surgir. Eu mesmo já escrevi um bocado. E o Rubem escreveu aqui, amém, meu pastor, e amigo, temos acesso direto. O véu caiu mesmo, já passou, caiu mesmo. No mundo existem bilhões de livros, só 66 são inspirados por Deus. E desses 66 livros inspirados por Deus, pelo menos, que me vem à mente rapidamente, 5 deles foram escritos na cadeia. Quando o apóstolo Paulo não podia sair, ele estava prisioneiro, ou num quarto, ou num calabouço, ou em algum lugar, ele não podia sair, ele foi lá e escreveu. Então, a Epístola aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses, a Filemão, 2 Timóteo, tudo isso foi escrito ali na cadeia. Enquanto ele estava preso, ele estava sendo um instrumento para a glória de Deus. Se você não vai sair de casa, não dorme que você não tem que dormir. Não perca tempo com o que você não tem que perder. Pega esse tempo. Já imaginou o que vai acontecer com você gastar esse tempo, que eu não sei quanto vai ser, você orando, você lendo a palavra, você estudando a palavra, você estudando outras coisas, você colocando para funcionar alguns projetos. Quem sabe você queria escrever um livro? Quem sabe você queria escrever alguma coisa? Agora é a hora de você fazer isso. Né? Você tem alguns sermões que estão no seu coração, talvez é hora de você deixar esses sermões ali preparados. Alguma coisa, um estudo que estava no seu coração, é a sua hora, é agora. Então você vai dar fruto. Olha, cristão que é cristão só espera em movimento. Nós estamos esperando a praga cessar, mas nós vamos esperar isso em movimento. Nós não vamos parar. Esse tempo vai passar. Que ao terminar, você seja um cristão mais instruído, mais sábio, mais forte espiritualmente. Que daqui a uns dias, que dentro das nossas casas estejam sendo forjados crentes fortes, crentes firmes, crentes que vão conhecer mais a vontade de Deus do que conhecia quando isso começou. Aí eu vou falar coisa ruim agora. Adolf Hitler, você já ouviu falar. Antônio Gramsci, talvez alguns dos meus ouvintes ouviram falar. Agora, esses homens escreveram na prisão obras que trouxeram muito mal ao mundo. O Hitler escreveu Mein Kampf, que é a Bíblia do nazismo, e o Gramsci escreveu Cartas do Cárcere, que é todo o esquema dele para o domínio do comunismo mundial. O Antônio Gramsci, que era líder do Partido Comunista na Itália, ele escreveu esse livro que foi um estrago. Até hoje os métodos dele são empregados, inclusive no Brasil. Eu não sei, Carlos Souza, depois aqui, Isaías 26:20. Escreve aí o que é Isaías 26:20, que aí eu comento aqui, tá? Então, eles fizeram isso. E você não vai fazer nada para a glória de Deus durante esse tempo. Esses homens lá na cadeia, eles pegaram aquele tempo ocioso, escreveram para o mal, produziram para o mal, chocaram o mal, fizeram mal, e você não vai fazer nada. Você vai ficar aí só perdendo seu tempo. Né? Então, pense nisso, o que você vai fazer com esse tempo. Mas eu quero encerrar aqui, eu estou tentando não demorar muito, mas eu quero falar algumas coisas do aspecto intercessório, que nós temos que orar. Além dessa oração de intimidade, que você vai aprender a orar a Deus, intercessão, que você vai fazer, além disso, há algumas coisas que você pode fazer. Primeiro, eu quero que você pense em Números 16:48. Está escrito assim, que Moisés se pôs em pé entre os vivos e os mortos, e a praga cessou. Então, nós temos a autoridade de Deus para orar, para que essa praga cesse. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Então, eu quero que você ore por isso para cessar. Assim como Moisés se colocou, Números 16:48, entre os vivos e os mortos, e a praga cessou, ore também, se coloque entre os vivos e os mortos para que essa praga cesse. Segundo, pense no que Jesus falou, o poder da oração de algo muito grande. Jesus, ele conhecia tão tremendamente o poder da oração, que Jesus disse assim, que para orar, porque o juízo de Deus ia vir sobre Jerusalém, mas falou assim, ore para que isso não aconteça nem no inverno e nem no sábado.
Ou seja, mesmo que fosse inevitável o acontecimento, a forma como esse acontecimento ia ter lugar não era inevitável. Então, ore. Isso aqui é para você entender o poder da oração. Talvez seja inevitável que essas pragas venham. Talvez seja inevitável que tudo isso venha sobre a humanidade. Mas não é inevitável muitas coisas que podem ser evitadas. Muitas mortes, salvações podem vir através de tudo isso. Então, nós podemos orar nesse sentido. Mas eu quero fazer aqui uma leitura, acho que para mim, de uma das passagens mais importantes, que é Amós capítulo 7. Amós capítulo 7, ele tem visões que destruiriam, que ele está vendo o que Deus vai mandar de juízo sobre Israel. E ele tem essas visões, a Cadernos do Cárcere. Obrigado, Renato. Na hora assim tinha que falar rápido. Cadernos do Cárcere, que é a obra do Antônio Gramsci. Obrigado aí. O Carlos Souza não pôs, se ele não puser, eu leio aqui, tá? Mas eu quero ler para você, Amós, capítulo 7, para você entender o que é uma intercessão diante do juízo divino. O que é uma intercessão? Se você tiver com a sua Bíblia, anote isso aí, porque isso é muito importante. Olha, ele fala assim, capítulo 8. Capítulo 8, ele fala assim, o Senhor soberano... Perdão novamente, vou voltar, acho que é o 7 mesmo. Ah, tá, é o 7 mesmo. E por que eu queria enfatizar essa oração de Amós? Eu quero que você pense em algo. E coloca já isso no seu coração, já vai orando por isto, tá? Já vai orando por isto. Quando cessar esse período, como estará a economia da nossa nação? Como estará a sua economia? Como estará a nossa vida financeira? Vocês já pararam para pensar? Nós estamos num desafio de tentar recuperar a economia brasileira e, de repente, acontece isso. Então, olha o que o Amós aqui. Capítulo 7. Foi isso que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. E aí ele fala assim, depois que eles devoraram todas as plantas do campo, eu clamei. Ele, Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Algumas traduções assim, ele é tão frágil. Então ele ora, e olha a resposta de Deus para ele. Preste atenção aqui, não, já estou terminando a live, não vai embora não. O soberano Senhor, então o Senhor arrependeu-se e declarou, isso não acontecerá. O soberano Senhor mostrou-me também que para o julgamento estava chamando fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei, soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão frágil. Então o Senhor arrependeu-se e declarou, isso também não acontecerá. Olha que coisa linda. Ele orou, ele viu o juízo de Deus ali. Era juízo divino. Aquilo ia trazer uma situação financeira, uma situação econômica tão terrível. Ele falou, Israel não vai sobreviver, ele é tão frágil. Aí o Senhor se arrependeu e disse para ele, isso não vai acontecer. Irmãos, a oração é um mistério, muita coisa é um mistério. Como você relacionar oração e soberania de Deus, isso vai ter mil uma discussões. Mas a Bíblia manda orar. E a Bíblia fala que quando você ora, Deus responde. E a Bíblia mostra o povo dele orando e Deus respondendo. Então nós vamos orar para que isso aconteça. Muitas vezes não vai evitar o juízo divino, mas vai amenizar muitas das consequências do juízo divino. Tanto que, olha aqui, versículo 7 diz assim, ele me mostrou ainda isto, o Senhor com um prumo na mão, estava junto ao muro construído no rigor do prumo. O Senhor me perguntou, o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor, veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-lo mais. Ou seja, agora vou ter que medir ali. Então chega uma hora que realmente Deus vai ter que mandar o juízo. Mas isto não significa, isto não é uma demonstração de que nós não devemos orar e que o Senhor não pode interferir. Então vamos orar primeiro para que essa situação traga quebrantamento para o coração das pessoas, para que elas se arrependam. Adriana Francisco está entrando agora, bem-vinda, Adriana. Para que as pessoas se arrependam. As pessoas se arrependam. Isso é talvez a coisa mais importante agora. A Bíblia diz que Deus não aflige com prazer os filhos dos homens. Então vamos orar para que isso traga arrependimento. O Julie Donato entrou aqui. Muito bem-vindo, Julie. Vamos orar pelas autoridades.
entenda assim, às vezes elas estão tomando algumas situações, estão tomando algumas providências, e que talvez seja, alguém pode achar exagerado, talvez até seja, né? Talvez até seja, mas é o que elas entendem agora. Então, ore pelas autoridades para que possa ser guiado nisso. O Nilson pôs aqui, ensino muito profundo sobre oração, às vezes esquecemos como a oração pode ser eficaz. É isso mesmo, Nilson. Eu não sei como Deus responde, eu não sei muito. Aliás, isso aqui é só um parêntese. Eu tenho falado sobre oração. Provavelmente, a grande maioria das suas orações que foram respondidas, você nem ficou sabendo. Você lança o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você o recolhe, mas muitas vezes você não vai ver o que aconteceu, mas pode ter certeza, Deus mandou orar, você orou segundo a vontade dele, e as coisas aconteceram. A Adriana Francisco escreveu, é sempre um prazer lhe ouvir, um abraço para você, e o Julie Dom Donato, paz, meu pastor, sempre um prazer. Obrigado aí, vocês, querido, por estar comigo. Então, vamos orar pelas autoridades, vamos orar pelas pessoas enfermas, para que elas sejam curadas, vamos orar pelos profissionais de saúde, vamos orar para que essas pessoas que estão lutando para achar uma cura, achem uma cura. Vamos orar para que os corações se tornem sensíveis e que isso possa levá-los crentes. Está na hora de desviado voltar. Está na hora de pessoa que inventou mil uma desculpa para não servir a Deus, voltar. Está na hora de nós clamarmos, tá? Essa hora. Então, para que haja sensibilidade nos corações, mas que também haja paz nos corações. O Júnior escreve aqui, nós precisamos de quebrantamento. Que haja quebrantamento diante de Deus, diante de Deus, diante de Deus, que haja quebrantamento. Deus está nos pondo nos nossos lares para ficarmos em oração e ficarmos em contato com Ele. Que seja isso que Ele tenha, a minha voz e a tua. O Carlos Souza está insistindo aqui para eu ler o Isaías 26, 20, e como vocês são meus colaboradores, eu estarei lendo Isaías 26, 20 aqui, conforme pedido do meu querido Carlos Souza. Vamos ver o que ele pôs aqui. Isaías 26, 20, está aqui escrito, vá, meu povo, entra nos seus... Olha, coisa linda, né? Eu até imaginei que fosse esse versículo, porque eu uso esse versículo sobre a grande tribulação, mas está aqui, ó. Vá, povo meu, entre nos seus quartos e tranque as portas, esconda-se por um momento até que passe a ira. Olha que coisa linda. Vou repetir aqui, Júnior escreveu, humilhar como Daniel se humilhou. Agora, guarde, você aqui no Instagram. Você aqui no Instagram. Vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas. Esconda-se só por um momento, até que passe a ira. Vai, meu povo, entra no seu quarto, tranque as portas, só por um momento, até que passe a ira. É isso que nós precisamos. Então, obrigado, meus queridos. Eu vou encerrar aqui, que fiquei contente, demorei um pouco mais, mas consegui falar tudo aquilo que está no meu coração. Essa live vai ficar aqui na página. Meu auxiliar agora, Juninho, dos assuntos mais técnicos, vai colocar lá no canal Missão Atenas, depois a gente vai divulgando aí. Se você quiser a parte escrita, o esboço de estudo, você me pede, se você já tem meu WhatsApp, pode pedir pelo WhatsApp, eu passo para você, tá? Se também você não tiver, põe aí seu WhatsApp, eu cadastro você e mando para você. Vai lá no meu canal, Missão Atenas, se inscreve lá, divulga o meu canal, faz o curso, vou pôr o link aqui, faz o curso de Cristianismo, Marxismo, Cosmovisões e Conflito, então vai ser maneira de a gente estar trabalhando muitos temas. E aguarde aí, porque em breve eu vou estar usando a fanpage. Se você não tem a fanpage também da VNBTEL, VNBTEO, VNBTEL. Entra lá, curte a página do VNBTEL, aqui no Facebook, que com o passar do tempo eu devo usar bastante essa página do VNBTEL, inclusive também o canal no YouTube do VNBTEL, que já tem coisa lá, tá? Então tem muita coisa aí, mas nós vamos trabalhando. Obrigado, e em breve eu vou estar anunciando outras lives para nós estarmos juntos. Deus abençoe.